Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes da história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer, ative as notificações do canal tocando o sininho e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se vocês não gostarem, compartilha lá com os inimigos e se vingue deles. Também quero agradecer, antes de ir para a nossa história de hoje, todos os canais parceiros que dão aquele up, aquela força para a gente continuar animado nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. E agora é a hora que eu mais gosto, é mandar beijos para vocês, meus inscritos, que sem vocês eu não estaria aqui, não teria o canal Angel Black Contos de Terror, pois é para vocês e por vocês que eu trabalho com todo o carinho e amor do mundo. E com esse mesmo carinho peço para você ir lá na página Angel Black Contos de Terror do Facebook. E peço também para você que tem uma história, um conto, um relato vivido por você ou por alguém que você conhece ou também não conhece, que você só tem ouvido, mande lá para o e-mail do canal que eu estarei contando aqui, compartilhando com todos vocês. E o e-mail do canal é lu sonjavermelha@gmail.com. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje, gente. História, conto ou relato, vocês dizem se acreditam ou não. Essa história eu ouvi numa rodinha de amigos do meu avô. Eu mesmo, Angel Black, ouvi e resolvi compartilhar com vocês. Bom, eu acredito, né? Porque eu sou meio maluquinha, eu acredito no sobrenatural. E a história é um lobisomem no parque de diversão abandonado. Vamos lá? No início dos anos 60... Seu Mané ou Manuel, o nome já está trocado, gente. O nome não é esse, tá? Esse nome é fictício, tá? Vou voltar. No início dos anos 60, seu Mané vendeu tudo o que tinha e ainda fez um grande empréstimo de um amigo e investiu tudo em um parque de diversão para poder, segundo ele, ganhar seu dinheiro viajando e levando alegria por onde quer que ele passasse, pois esse era seu sonho desde garoto, depois que seu pai o levou em um parque. Em menos de 3 meses, seu parque já estava montado e sua equipe contratada. Então, ele, sua esposa e sua trupe começaram a sair de cidade em cidade. Tudo corria de acordo com o que seu Mané tinha planejado, e conforme o tempo passava, ele comprava mais brinquedos, contratava mais atrações para seu parque e até um pequeno zoológico de animais ele montou para atração, melhorar assim os chamariz para o povo para ir no seu parque, né? Seu Mané estava ganhando muito dinheiro, muito mesmo, como água, conforme o tempo passava. Mais rico ele ficava, mas ele nunca perdia a simplicidade dos seus tempos de homem humilde do campo. Como ele sempre frisava, o importante para ele era levar alegria por onde ele passasse com o seu parque. Mas o mesmo não acontecia com a sua esposa, cuja ganância e a soberba já tinha dominado-lhe o coração. Ela não queria mais essa vida cigana e vivia atormentando o seu Mané, dizendo que eles já tinham dinheiro
para pararem com aquela vida. Dava para eles viver até o fim da vida sem precisar trabalhar e no luxo. Ela queria uma casa grande, cheia de empregados para servi-la. E melhor, em um lugar fixo, não ficar mais viajando. Mas não era isso que ele queria. Ele adorava viajar com seu parque e não abriria mão disso por nada nesse mundo. Então, ele comprou um enorme caminhão e o deixou lindo, com tudo que ele pôde por dentro. Contratou uma moça para fazer todo o trabalho da esposa. E muito entusiasmado, chegou nela e disse que tudo aquilo era para ela. Mas ao invés de ficar feliz, aí ela surtou de vez. Não era aquilo que ela queria. O que ela queria, segundo ela, era paz e sossego. Não queria mais viver naquela bagunça, naquele barulho. Ela não queria mais, era aquela vida. Como que ele não entendia isso? Depois disso, a mulher de seu Mané vivia trancada no caminhão, sempre emburrada. Tratava a moça que trabalhava com ela como um lixo, fazendo até o impossível para humilhá-la. Aliás, ela tratava todos os empregados mal. Até o seu Mané não escapava do mau humor da esposa. Cansado de toda aquela situação, seu Mané pediu o desquite para ela. Gente, naquela época não existia o divórcio, tá? Era desquite. E disse que lhe daria a metade de tudo que ele tinha. Assim, ela teria a vida que sempre quis e ele teria a paz para trabalhar. Ela lhe respondeu que precisava de um tempo para pensar, pois era uma decisão muito séria para ela responder assim, na lata. Ele então lhe deu esse tempo que ela pediu, mas disse para que ela não demorasse muito para resolver, pois a situação estava ficando insustentável. Já no outro dia, bem de manhãzinha, ela o acordou com um sorriso enorme nos lábios, dizendo que já tinha tomado uma decisão, que ela lhe daria a notícia durante o café da manhã. Seu Mané se levantou meio atordoado e confuso, né? Pois fazia tempo que ele não via aquela mulher sorrindo. Mas enfim, ele não deu muita atenção, lavou seu rosto, escovou o dente na canequinha como de costume e foi com ela tomar o café. Durante o café, ela então lhe disse que não queria desquitar dele não, pois ela, apesar do tempo, ainda gostava muito dele. E se ele ainda a quisesse, ela faria tudo para mudar. Quer dizer, tudo para mudar seu comportamento, tanto com ele, tanto com os empregados. Ela também lhe disse que não seria justo, ela seria incapaz de tirar a metade de tudo que ele conquistou com tanto sacrifício e trabalho duro. Seu Mané ficou muito feliz, até emocionado, pois ainda amava sua esposa. Correu contar para todo mundo que o problema dele estava resolvido. Durante uma semana, tudo estava perfeito. Ela estava tratando todos bem e com respeito e deixando seu Mané orgulhoso da mulher que tinha. Era uma sexta-feira santa
E como seu Mané era muito religioso, ele deu folga para todos os empregados do parque, pois ele, desde pequeno, considerava que era pecado trabalhar nesse dia, como ele aprendeu com seu pai, com sua mãe, com seus avós. Isso vinha de gerações, respeitar a Sexta-feira Santa. Mas as funções continuariam normais no sábado de Aleluia. Após ele dar o dia de folga para seus empregados, ele foi ficar com a sua esposa. Depois que eles almoçaram naquele dia, a mulher dele o chamou para fazer uma caminhada pelo campo, como eles faziam quando namoravam, já que ele não teria trabalho aquele dia. Seu Mané aceitou todo feliz. Como tinha uma reserva florestal ali pertinho onde o parque estava montado, eles foram a pé mesmo. Caminharam, conversaram, como há muito tempo não faziam. Até que depois de tanto caminhar e conversar, avistaram um rio que cortava a reserva. Então se sentaram na beira do rio, ele com a cabeça no colo dela. E em tom de brincadeira, ela disse para ele: "Amor, tenho uma surpresa para você. Feche os olhos e conte até 3. Enquanto ela falava isso, ela lhe afagava os cabelos. Ele então, confiando na mulher, fechou os olhos e começou a contar. 1. Antes dele falar o 2, do nada, a mulher pegou um punhal que ela tinha levado escondido e cravou no seu peito. 1, 2, 3 vezes. Ela tirou ele do seu colo, simplesmente empurrou a cabeça dele do lado e ficou em pé ao lado dele, que sangrava muito no chão. Seu Mané, já quase sem forças, perguntou a ela com os olhos cheios de lágrimas: "Por que, mulher?" Ela lhe respondeu cheia de empáfia: "Por quê? Porque eu quero uma vida de luxo e morar em um lugar só. E se eu lhe desse o desquite, ficaria com a metade do seu dinheiro. E como eu te disse, não seria justo eu tirar a metade do dinheiro. Não seria justo comigo. Mas como viúva, meu amor, vendo essa porcaria de parque que você tanto ama, e ainda fico com tudo." Gargalhando como uma louca, ela o empurrou, ainda vivo, para dentro do rio, ele e a faca. E aí ela voltou na maior tranquilidade para o parque e foi para o seu caminhão, se deitou como se nada tivesse acontecido e, com uma calma inacreditável, começou a pensar na história que contaria para explicar para os outros o sumiço do marido. Que cobra! Já lá no rio, a correnteza arrastava seu Mané, que, apesar de estar perdendo muito sangue, ainda estava vivo. Logo, ele caiu em uma cachoeira e, batendo em várias pedras, quebrando vários ossos do seu corpo. Sua dor só não era maior do que o ódio em seu peito, pois ele tinha sido traído pela pessoa que ele mais amou no mundo inteiro. Sem poder se mover e com muita dor, frio e ódio, seu Mané foi perdendo a consciência. Mas uma vozinha, gritava no seu subconsciente, não deixando ele apagar. E a voz falava: "De que adiantou sua fé, Mané?
os ensinamentos dos seus pais e avós? Por acaso, essa fé não te protegeu, né? Mesmo com ela, você foi traído. Basta que você me diga sim, me aceite como seu mestre e eu te trarei justiça. E então, mané, fazemos ou não esse pacto? E antes de perder totalmente a consciência, com um fiozinho de voz que ainda lhe restava, ele disse sim e em seguida apagou. Quando ele abriu seus olhos novamente, já era noite, pois a primeira coisa que ele viu foi a lua e muitas estrelas no céu. Ele estava nas margens da cachoeira agora e não mais dentro dela. Ele passou a mão em seu peito assustado e não estava mais ferido. Tinham apenas cicatrizes, como se já fizessem anos que alguém o tivesse ferido. Mas quando ele olhou para o lado e viu o punhal de sua esposa ali, junto dele, do nada, o ódio e o desejo de vingança voltou a invadir seu coração e sua alma, todo o seu ser. E ele saiu caminhando, cego pelo ódio, mata dentro, procurando a saída daquele lugar. Enquanto ele andava, começou a sentir um formigamento por todo o seu corpo, que pouco a pouco foi se intensificando e se tornando uma queimação horrível. Parecia que todo o seu corpo estava em chamas. Ele então começou a rolar pelo chão, enlouquecido. De repente, como se não bastasse, sentiu como seu corpo todo estivesse queimando no fogo do inferno. Ele começou a ouvir e a sentir seus ossos se quebrarem um por um. Ele gritava, ele urrava, pois nunca imaginou nem que pudesse existir uma dor tão alucinante, tão insuportável assim. Sua gengiva sangrava muito, pois sua arcada dentária também estralava, se quebrava, se modificava. E com muita dor, ele deu um urro muito alto. Aí ele não viu mais nada. Tudo se apagou. Já se passava das 23 horas da noite e a mulher do seu Manuel tinha chamado todos os empregados do parque. A Falciane mesmo, muito falsa. A Falciane dizia estar muito preocupada, pois o marido tinha saído para caminhar depois do almoço e até aquela hora da noite não tinha voltado. Eles já estavam organizando grupos de busca, quando ouviram um uivo muito alto vindo dos fundos do parque, lá onde ficava a roda gigante, os brinquedos maiores. Os homens se armaram rapidamente e as mulheres pegaram as crianças e correram para os trailers e barracas. A mulher de seu Mané correu para o caminhão e se trancou lá dentro. Logo, foi se aproximando deles um enorme cão negro de olhos vermelhos como sangue, com a boca espumando, rosnando e grunhindo com muito ódio no olhar. Os homens atiravam várias e várias vezes no bicho, mas parecia que nenhuma bala o acertava. E um a um aquela besta foi matando de maneira horrível todos os homens dali,
seguiu em direção ao caminhão onde a mulher do seu mané estava. Arrancou as portas com facilidade até e despedaçou a mulher. Comeu seus órgãos e depois vomitou sobre o que ficou do corpo. Depois disso, ele ficou em pé e deu um uivo muito mais alto do que o anterior e saiu do caminhão rosnando. Foi de trailer em trailer, de barraca em barraca, matando a todos em seu caminho, como um cão do inferno enlouquecido, não poupando nem as crianças, nem os animais do pequeno zoológico do parque. Já eram umas 5 horas da madrugada, quando aquele monstro sanguinário, que era seu mané, voltou à forma humana. Quando ele recobrou a consciência, viu a carnificina que tinha feito. Sua mulher, a traidora, estava morta, mas também todos os seus amigos, seus empregados e todos os inocentes. Ele começou a gritar em desespero: "Eu sou um amaldiçoado!" Enquanto gritava, olhava para o seu corpo nu, todo coberto de carne, sangue e órgãos de todos que ele amava e considerava família. E vendo que agora ele era um amaldiçoado, ele correu para a mata e nunca mais foi visto desde então. Algumas pessoas da região diz que o mato tomou conta do parque, pois as pessoas tinham medo até de passar ali por perto. Mas ele ainda existe, o parque, né? O parque ainda existe nos dias atuais. Está abandonado e cercado por matas de todos os lados. Mas também dizem os antigos que se alguém se atrever a ir lá na Sexta-feira Santa à noite, pode nunca mais voltar, pois em toda Sexta-feira Santa, desde o ocorrido, seu mané se transforma no meio da mata em lobisomem e ataca aquele parque abandonado. Então, meus aterrorizados, diga nos comentários o que vocês acharam da história de hoje. Eu falo que eu fiquei assim, tão abismada quando eu ouvi, que resolvi compartilhar com vocês. Mas deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Pois sem vocês, como eu sempre digo, o canal não estaria aqui. E peço do fundo do coração, continue compartilhando nossos vídeos. Vamos crescer muito, muito, muito mesmo. E juntos, o céu é o limite para nós, né, galera? E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos.